Santana, professora de Química, e hoje nós estaremos trabalhando com hidrocarbonetos. O nosso assunto anterior foi química orgânica. Nós tivemos uma introdução à química orgânica, onde nós vimos as cadeias carbônicas. E hoje nós vamos começar com hidrocarbonetos e ao final da explicação de hidrocarbonetos, teremos uma revisão sobre as cadeias carbônicas. Hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, são compostos formados apenas por átomos de hidrogênio e carbono. São substâncias que não conduzem corrente elétrica, além de serem os compostos mais simples da química orgânica. A química orgânica estuda compostos do elemento carbono. Todo composto orgânico contém carbono, mas nem todo composto que contém carbono ele é orgânico. Vamos usar como exemplo o petróleo. O petróleo é a fonte da maior parte das matérias-primas utilizadas na síntese de compostos orgânicos. Para a gente chegar no petróleo, vamos entender o pré-sal, a camada de pré-sal que nós ouvimos falar bastante na história recente do país, né? Vamos lá. Sempre ouvimos falar bastante a respeito dos combustíveis. No Brasil, temos na história recente a exploração da camada do pré-sal. E esta classe de compostos está muito presente nesse assunto. Os hidrocarbonetos são os principais constituintes do petróleo, que é formado a partir da deposição de matéria orgânica no fundo dos mares, lagos e da sedimentação desse material sob altas pressões e temperaturas. O petróleo pode ter em sua composição hidrocarbonetos cujas moléculas possuem 30 carbonos ou mais. Os componentes de uma mistura, como o petróleo, eles podem ser classificados e separados por várias formas, e uma delas é a destilação fracionada em diferentes temperaturas, obtém-se diferentes componentes. O petróleo, quando ele é aquecido a 400 graus, ele produz uma mistura de vapores e líquidos que entram na coluna de fracionamento. E essas substâncias no ponto da coluna, as que estão em mais baixa, elas permanecem na forma de vapor por mais tempo. E o ponto de ebulição delas é mais alto. Bom, o átomo de carbono possui a propriedade de originar vários compostos a partir da sua capacidade de formar 4 ligações. Cada carbono é classificado em uma cadeia carbônica, de acordo com a quantidade dos demais átomos de carbono a ele ligados. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma cadeia principal e algumas ramificações. Vamos para uma pequena e breve revisão sobre as cadeias carbônicas. Existem milhões de compostos orgânicos cujas estruturas formadas principalmente por átomos de carbono são chamadas de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem ser classificadas de acordo com 4 critérios principais, conforme mostra o esquema a seguir. A classificação das cadeias carbônicas, elas usam como base esses 4 componentes: o fechamento da cadeia, a disposição dos átomos, os tipos de ligações e a natureza dos átomos. Quanto ao fechamento da cadeia, nós temos 3 tipos: aberta, fechada e mista. As cadeias fechadas, elas ainda se subdividem em aromáticas e não aromáticas. Quanto à disposição dos átomos, nós temos uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Os tipos de ligações, eles podem ser saturadas e insaturadas. E quanto à natureza dos átomos, esses átomos podem ser homogêneos e heterogêneos.
Vejamos cada uma dessas classificações de acordo com o fechamento da cadeia. Cadeias abertas são também chamadas de acíclicas ou de alifáticas. Esse tipo de cadeia tem duas extremidades, aqui ó, primeira, segunda, ou mais, e não possuem ciclo nem anel aromático. Então, nós temos aqui ó, 3 exemplos. A primeira, cadeia aberta, a segunda e a terceira. Cadeias fechadas também são chamadas de cíclicas, porque seus átomos de carbono ligam-se formando um ou mais ciclos ou anéis aromáticos, não possuindo nenhuma extremidade livre. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Completamente fechada e fechada. As cadeias fechadas, por sua vez, subdividem-se em 2 grupos. As aromáticas, que são aquelas que possuem pelo menos um anel benzênico, como esse mostrado abaixo. Mas como é que eu sei que o anel é benzênico? Quando ele tem 3 duplas ligações. E existem também as cadeias não aromáticas. Essas cadeias não aromáticas, além de ser fechadas, como aqui, ó, esse exemplo, ela não possui dupla ligação, então ela não tem um anel benzênico. Cadeias mistas possuem uma parte aberta com pelo menos uma extremidade e também possuem uma parte cíclica ou fechada. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Tem a parte aberta, né? E a parte fechada. Começa aqui fechada, mas tem uma parte aberta. Uma cadeia normal, mas em uma das suas ramificações, um ciclo ou um anel benzênico. De acordo com a disposição dos átomos na cadeia, nós temos uma cadeia normal, também chamada de cadeia reta ou linear. Esse tipo de cadeia apresenta apenas 2 extremidades. Exemplos, tá vendo? Ó, primeira, segunda extremidade encerrou a cadeia. Primeira, segunda extremidade. Cadeia ramificada possui mais de 2 extremidades. Veja, essa aqui nós temos 1, 2, 3 extremidades. Nessa cadeia ramificada, nós temos 1, 2, 3, 4 extremidades, né? De acordo com os tipos de ligações entre os carbonos, nós temos as cadeias saturadas, que é quando as ligações entre os carbonos são apenas ligações simples. Vocês estão vendo aqui ligações simples entre os carbonos. Mas aqui eu tenho uma dupla ligação. Mas, professora, uma dupla ligação, para ser simples, não tinha que ser só uma? Tinha. Mas essa ligação é entre os carbonos. Então, entre as minhas moléculas de carbono, todas as ligações são simples. Essa que está aqui, ela está para o oxigênio, certo? Ligações insaturadas, cadeias insaturadas, quando possui pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre os carbonos. E aqui nós temos um exemplo, né? Aqui, ó, 3 ligações. E aqui nós temos uma dupla ligação. De acordo com a natureza dos átomos que existem na cadeia. Uma cadeia homogênea, ela se caracteriza se não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos, certo? Então, aqui eu tenho 2 cadeias homogêneas, tá vendo? Ó, todos carbonos, mas eu tenho um oxigênio aqui em cima. Nessa aqui do mesmo jeito, tudo carbono, mas eu tenho um oxigênio lá em cima. Veja, a cadeia é carbônica se não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos. Os oxigênios aqui eles não estão entre, eles estão numa ramificação.
Então, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Quando a cadeia é heterogênea, tem que haver pelo menos um átomo de outro elemento entre dois carbonos da cadeia. Isso é, um heteroátomo. O que seria o heteroátomo? O átomo diferente. E aqui, na minha cadeia, na minha primeira cadeia, eu tenho um oxigênio, que dessa vez ele está entre duas moléculas de carbono. Ok? Aqui também eu tenho uma molécula diferente no meio dos meus carbonos, certo? Muito obrigada a todos. Fiquem na paz, que nós possamos passar por esse período difícil, orando e sem perder a fé em Deus. E em breve nos encontraremos. Tenham uma boa semana e até semana que vem.